E aí galera, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade às nossas aulas de eletricidade, não é? Hoje a gente vai falar sobre alguns elementos do circuito, por exemplo, nós, ramos e malhas, para depois que a gente entender esses conceitos, a gente introduzir nas leis de Kirchhoff, certo? Hoje a gente vai falar apenas da primeira lei de Kirchhoff, tudo bem? Então, a gente tem que sair dessa aula sabendo as características do circuito, certo? O que é cada elemento do circuito e como utilizar a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff, que também é chamada lei dos nós, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui. O primeiro conceito que a gente tem que aprender é o que é um nó, certo? Um nó nada mais é do que a junção de componentes. Onde tiver junção de componentes vai ter um nó, certo? Vamos ver o que está dizendo aqui no slide. Qualquer ponto de um circuito elétrico no qual há conexão de dois ou mais elementos é denominado de nó, certo? Então, onde tiver junção de elementos vai ser um nó. Mas o que a gente mais precisa saber é o que é um nó essencial, tudo bem? Um nó essencial é quando tem três ou mais elementos sendo ligados no mesmo ponto. Aí esse ponto vai ser chamado de nó essencial, certo? Onde tiver a junção dos componentes. Lembrando que um fio não é um componente, tudo bem? Então vamos verificar aqui os exemplos. Aqui ele está mostrando, está juntando o R4, o R5 e o terminal aqui da fonte. A gente vai ter um nó essencial nesse ponto. Por que o nó essencial? Porque tem três elementos. Tudo bem? Aqui seria outro nó, mas aqui não seria um nó essencial, porque aqui só está tendo a conexão entre dois elementos. Um terminal da fonte e um terminal do R5. Então aqui seria um nó simples, tudo bem? Aqui seria outro nó essencial, por quê? Porque tem três elementos sendo ligados no mesmo ponto. Então nó é bem simples, nó é só isso. Olha só, vamos dar mais exemplos aqui. Isso aqui foi algum circuito que vocês devem ter feito no livro, certo? Para calcular a resistência equivalente, aqui a gente tem dois resistores em paralelo, porque eles estão ligados no mesmo ponto em cima e no mesmo ponto embaixo. E aqui, esse aqui seria em série com esse conjunto aqui, tudo bem? Mas isso não vem ao caso neste momento. A gente está querendo saber o que é um nó essencial ou um nó simples, certo? Olha aqui. Isso aqui vai ser um nó. Por quê? Um nó essencial, inclusive. Por quê? Porque aqui está tendo, nesse ponto aqui, está tendo a junção desse resistor aqui, desse outro resistor e desse outro resistor, certo? Então, aqui tem três elementos sendo ligados neste ponto. Então, aqui a gente vai ter um nó essencial. Aqui a gente vai ter o quê? Um nó simples. Por quê? Porque aqui só tem dois elementos. Estão vendo? Só tem esse e esse resistor. Então, aqui vai ser um nó simples. Aqui um nó essencial. Porém, se a gente tivesse colocado nesses dois terminais uma fonte de tensão, que é um elemento, então aqui a gente continuaria tendo um nó essencial, porém aqui deixaria de ser um nó simples e ficaria um nó essencial. Por quê? Porque aqui vai ter três elementos agora. Esse resistor, este resistor e essa fonte. Geralmente o terra a gente não conta, tudo bem? Não conta como um elemento, porque ele não é um elemento do circuito. Ele só está dando aqui uma noção do referencial do circuito, certo? Só para dar um referencial aos potenciais do circuito, certo? Então aqui a gente não conta o terra, vai contar a fonte e os dois resistores. Então aqui vai ser um nó essencial. Porém aqui vai ter outro nó simples, porque a gente tem apenas dois elementos sendo ligados. Lembrando que para ser um nó, basta que tenha dois elementos sendo ligados. Para ser um nó essencial, precisa ser três ou mais, certo? Esse outro exemplo aqui, olha, é bem mais complicado, né? Se a gente olhar direitinho, não precisa se assustar, certo? Vai ser bem simples também.
Olha só, nesse daqui, a gente tem um nó simples aqui porque está tendo uma junção de dois elementos. Aqui, outro nó simples. Aqui, quantos elementos estão sendo ligados nesse ponto? 1, 2, 3 e 4. Então, vão ser um nó essencial aqui, certo? Ó, nó essencial. Esses dois aqui simples, esse aqui é um nó essencial. Aqui embaixo também vai ter um nó essencial, porque está ligando 3 ou mais elementos. Quantos elementos estão sendo ligados nesse ponto aqui? Ó? Pode ver que aqui não tem nenhum elemento entre esse ponto e esse ponto, então quer dizer que é o mesmo ponto, certo? Porque um fio a gente não conta como elemento. Então veja bem, o que está sendo ligado nesse elemento aqui? Está sendo ligado o R2, o R3, o R5 e o R4 também. Então aqui tem 4 elementos sendo ligados neste ponto, certo? Então aqui também vai ser um nó essencial. Então o que a gente pode tirar de um nó simples e um nó essencial é o seguinte: quando é nó simples, a corrente que está entrando nele vai ser a corrente que está saindo. Não tem divisão nenhuma da corrente, a corrente permanece a mesma. Porém, em um nó essencial, a gente vai ver uma divisão da corrente, certo? A corrente que vai estar, por exemplo, chegando aqui, vai se dividir em 3 nesse caso, certo? Então, em nós essenciais, a gente vê uma divisão da corrente, e em nó simples, a gente vê que a corrente é igual, permanece igual, certo? Inalterada. Por isso que a gente vai dar principal atenção nos nós essenciais, certo? Então vamos agora dar continuidade para ramo. O que é um ramo? Um ramo é o caminho fechado entre um ponto e outro, ou seja, entre um nó e outro é um ramo, certo? E o ramo essencial, que é o que a gente precisa prestar mais atenção, são os elementos, o caminho, certo? Que liga dois nós essenciais. Bem simples, não é? Então aqui, ó, a gente tem um nó essencial aqui, outro nó essencial aqui. Então o caminho que está ligando esses dois nós essenciais, a gente vai chamar de ramo essencial, que é o que a gente vai prestar maior atenção, certo? Um nó pode ser qualquer caminho entre dois nós. Então aqui, por exemplo, tem um nó. Então daqui para cá vai ser um ramo, daqui para cá outro ramo, mas só existe um ramo essencial daqui para cá, ó, certo? Só um essencial, porque está ligando dois nós essenciais. Tudo bem? É o que a gente precisa prestar bastante atenção. E a corrente em um ramo é igual para todos os elementos, certo? Ó, a corrente que está saindo daqui para cá é a mesma que está passando por R5, que é a mesma que está passando por E3. Então, em um ramo existe apenas uma corrente, certo? A corrente é igual para todo mundo, seja ele essencial ou não. Então, vamos dar exemplos aqui do quais são os ramos, né? Ó, a gente vai ter esses ramos simples, porque está ligando dois nós simples. Ó, aqui tem um nó simples, aqui tem um nó essencial. Está ligando esses dois nós, então é um ramo simples. Aqui tem outro nó, aqui tem outro nó. Então está ligando os dois nós, então vai ser um ramo simples. Agora vamos para os ramos essenciais. Olha só, esse daqui é um nó essencial, por quê? Porque está ligando esse ponto, esse resistor e esse outro resistor, ou seja, tem 3 elementos sendo ligados neste ponto, então é um nó essencial. Aqui da mesma forma tem 3 elementos, como a gente viu nos exemplos anteriores lá de nó, então aqui também vai ser um nó essencial. O caminho que liga esses dois nós essenciais vai ser um ramo essencial. Existe apenas esse caminho daqui para cá, aqui, só existe esse em vermelho? Não, existem outros 2 ramos essenciais. Ó. Existe esse daqui, que está ligando esses 2 mesmos nós, e também existe esse daqui, que também vai ser um ramo essencial. Então, neste exemplo, a gente tem 3 ramos essenciais, os 3 em vermelho, certo? Porque está ligando
os 2 nós que existem nesse circuito aí. Agora, nesse outro aqui, como a gente viu lá no exemplo anterior, tem quantos nós essenciais? Existe este e existe este maior. Então, todos os caminhos que ligam este nó a este nó vai ser um ramo essencial, certo? Então, vão existir quantos? Ó, esse aqui vai ser simples, esse aqui simples, simples, simples. E os nós essenciais vão ser esse daqui, os ramos essenciais, perdão, vai ser esse daqui, ó, que existe um caminho que liga daqui para cá, um ramo essencial. Existe este daqui para cá, existe este daqui para cá, que é o mesmo nó, lembrando, né, que é o mesmo nó essencial. E existe este caminho aqui, certo? Então, neste caso, existe 1, 2, 3, 4 ramos essenciais. E o que é uma malha? A malha vai ser um caminho fechado para a corrente. Pronto, é só isso. Um caminho fechado para a corrente. Ela tem que sair de um ponto e chegar nesse ponto sem que haja o mesmo caminho sendo seguido 2 vezes. Não pode seguir 2 vezes. Por exemplo, daqui, se saísse a corrente daqui para cá e voltasse para cá, por esse mesmo caminho, aí não conta, certo? Tem que ser um caminho fechado, ela saindo de um lado e chegando de outro lado, certo? Aí o caminho que ela percorrer vai ser uma malha fechada, certo? Vai ser uma malha. E malha essencial é o que a malha que não engloba nenhuma outra malha dentro dela. Por exemplo, vamos ver aqui. Ó, a gente tem, por exemplo, essa malha externa aqui. Olha só, se a gente sair com a corrente daqui para a direita, ó, vai seguir por aqui, vai vir por aqui, pela fonte, pelo R4, vai voltar por aqui, por E1 e volta por R1. Não é um caminho? Não está fechado? Está saindo de um ponto e chegando nesse mesmo ponto, certo? Então, é um caminho fechado. Essa malha aqui, que a gente está chamando de malha externa, está englobando 2 outras malhas. Estão vendo essas de dentro? Ó? Se a gente sair daqui, pode passar por R2, pode voltar por R3, E1 e R1. Pronto, aqui vai ser uma malha. Tá vendo? Então, aqui tem uma malha. Se a gente sair da corrente daqui, passa por E2, R4, volta por esse fio, sobe por R3, também vai ser um caminho fechado para a corrente. Também é outra malha. Pode ver que essa malha externa está englobando essas outras 2 malhas. Então, essa malha externa vai ser uma malha, mas não essencial, certo? A malha essencial vão ser as de dentro, porque não tem nenhuma outra malha dentro desta malha aqui. Ó, só existe essa que está passando por R2, por R3, E1 e R1. Esse daqui é uma malha essencial, certo? Não engloba nenhuma outra malha dentro dela. Ou seja, não tem nenhuma outra malha dentro dela, tudo bem? E aqui vai ser outra malha essencial, porque não tem nenhuma outra malha dentro dela. Então, neste circuito aqui, a gente tem 2 malhas essenciais e 3 malhas no total. A externa e as 2 essenciais. Tudo bem? Aqui vamos para os exemplos. Nesse circuito aqui, quantas malhas vão ter? Vai ser igual ao lá de cima, certo? Vai ter a malha externa e 2 malhas essenciais. Essa daqui e essa de cá. Aqui, ó, malha externa, outra malha e outra malha, só que só as de dentro são essenciais, certo? Nesse outro circuito aqui, quantas malhas vão existir? Vão existir várias malhas, mas malhas essenciais só vão existir 3. Olha só, vai existir esta e esta outra aqui, certo? Malha essencial vão ser só essas 3. Por quê? Ó, existe esse daqui também, ó, saindo daqui, passando por R1, vindo por R5, voltando por o fio, passando por R2, sobe pela fonte. Aqui vai ser uma malha, tá vendo? Aqui é uma malha, mas não é essencial. Por quê? Porque existe
duas malhas dentro dela. Então, não vai ser uma malha essencial. Tá vendo que existe várias possibilidades de malhas, mas neste caso aqui só existe 3 malhas essenciais, certo? Isso aí vai ser muito importante para quando a gente estiver vendo a segunda lei de Kirchhoff. Tudo bem? Então, outro exemplo aqui. Vamos ver quantos nós essenciais a gente vai ter aqui. Nós essenciais, lembrando que é um nó que está conectando 3 ou mais elementos. Quais são os nós essenciais neste caso? Ó, a gente vai ter um nó essencial aqui, está ligando 3, ó, a fonte R2 e R3, esse é um nó essencial. Esse aqui é outro nó essencial, porque está ligando R3, R4 e R5. E tem esse outro maior aqui, que está ligando vários outros elementos. Está ligando o R1, o capacitor, o R4 e o R5. Esse aqui é um nó essencial também. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 nós essenciais, certo? Quantos nós? 5. Aqui está dizendo que são 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 nós, sendo 3 essenciais. Quantos ramos? Aqui está dizendo que são 9. Vamos ver só os ramos essenciais. Tem que estar ligando os nós essenciais, certo? Aqui tem um nó essencial e aqui tem outro nó essencial. Então, o caminho que ligar daqui para cá vai ser um ramo essencial. Então, existe 1, 2 ramos essenciais aqui. Aí, aqui tem outro ramo essencial, outro nó essencial. Então, o que ligar esse nó essencial a esse ou a esse também vai ser um ramo essencial. Então, a gente tem 2 aqui, né? Aí, 3, 4 e 5. 5 nós essenciais. Ramos essenciais, desculpa. E quantas malhas essenciais? 3, ó. 1, 2 e 3 malhas essenciais, certo? Depois vocês brinquem aí e tentem descobrir as 6 malhas que existem. Dentre essas 6, 3 são essenciais. E o que é a lei de Kirchhoff? A primeira lei de Kirchhoff, que também é chamada de lei dos nós, diz o seguinte, que a soma algébrica das correntes em um nó é igual a 0, certo? Está dizendo o seguinte, nesse caso, a gente está somando algebricamente porque as correntes que vão estar entrando, a gente vai ter que dizer que está positiva, vamos dizer assim. E as correntes que estão saindo do nó vão ser correntes negativas. Isso aí é convenção, vocês utilizam as que vocês quiserem, basta que vocês permaneçam com essa convenção até o final da sua utilização, certo? Se as correntes estiverem entrando do nó e você chamar isso de positivo, você vai ter que permanecer com isso para todos os outros nós. Se as correntes que estão saindo do nó forem negativas, permanece até o final da utilização, certo? Lembrando que se for entrando vai ser positivo, saindo vai ser o oposto, ou se você considerar entrando negativo, então quer dizer que saindo vai ser positivo, certo? Ou então, existe essa outra forma, que é a soma das correntes que estão entrando no nó é igual à soma das correntes que estão saindo do nó. Isso aí é bem simples também, lembrando que os dois é a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa, certo? Lembre-se aí da definição da lei de Kirchhoff, da primeira lei de Kirchhoff, que também é chamada lei dos nós. Olha só o exemplo aqui. A gente tem este nó aqui, P, certo? Tem I1 entrando, I6 entrando, I4 entrando e I3 entrando. Então, se a gente for considerar essa primeira frase aqui, a soma algébrica das correntes em um nó é igual a 0, então ó, a gente vai dizer que positivo entrando, então vai ser I1 mais I6 mais I4 mais I3, menos, porque está saindo, I5
menos e 2 que também está saindo. Então, as correntes que estão entrando vão ser positivas e as correntes que estão saindo vão ser negativas. Então, a gente vai ficar com essa fórmula aqui, ó. I1 está entrando, menos I2 que está saindo, mais I3 que está entrando, mais I4 que está entrando, menos I5 que está saindo, mais I6 que está entrando. Tudo isso vai ser igual a 0, certo? Lembrar disso aqui, tem que ser igual a 0, por quê? Porque as correntes não estão se multiplicando, certo? E um nó ela é só uma junção, certo? Por exemplo, a junção de um rio. Tá com um rio grande vindo com 10 peixinhos e nesse ponto aqui existe uma bifurcação. O rio se divide em dois. Se estava 10 peixinhos entrando, vão ter que ter quantos peixinhos saindo? Vão ter que ter 10 peixinhos saindo dessa conexão, certo? Pode ser 5 para um lado, 5 para o outro, ou 7 para um lado, 3 para o outro, desde que a quantidade saindo seja igual à quantidade que está entrando, certo? Que vai ser essa segunda fórmula aqui. As correntes que estão entrando têm que ser igual às correntes que estão saindo, certo? Não pode ter multiplicações de corrente, nem as correntes desaparecer, certo? Porque a gente não está considerando nenhuma fuga de corrente nesse caso, certo? Tudo está idealizado, tudo está perfeito. Então, vamos para outro exemplo aqui, ó. Temos um nó aqui. Quem é que está entrando? Está entrando em 1 e está entrando em 2 e está saindo em 3. Então, quer dizer que a soma algébrica das três correntes tem que ser igual a 0. I1 mais I2 menos I3 tem que ser igual a 0. Ou então, a gente faz I1 mais I2 igual a I3, que é o que está aqui nessas fórmulas. Olha só como é a mesma coisa. Se a gente tem um número negativo, passa para o outro lado positivo e fica igual a esse daqui, estão vendo? Então pronto, vocês podem usar qualquer uma das duas frases lá da primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós. Outro exemplo aqui. Aqui a gente também já calculou esse daí no livro. Olha só, a gente tem a fonte e tem duas resistências em paralelo. Lembra que quando estão todas em paralelo, possuem a mesma diferença de potencial. Então, se tem 36 volts aqui na fonte, vai ter 36 volts sobre R1, vai ter 36 volts sobre R2. Vamos lá calcular. Se tem 36 volts aqui sobre R1 e a resistência R1 vale 8 ohms, então qual o valor da corrente I1? O valor da corrente I1, utilizando a lei de Ohm, vai ser igual a 4,5 ampere. E I2 vai ser quanto? Mesma coisa, 36 dividido por 24 vai dar 1,5 ampere. Então, a gente já sabe 1, já sabe 2. Como é que a gente estava calculando isso para a gente descobrir IS? A gente tirava pegava o resistor equivalente entre esses dois para ficar um circuito simples e depois a gente calcular o valor de IS, não era? Mas, porém, contudo, entretanto, a gente já aprendeu a primeira lei de Kirchhoff agora, que é a lei dos nós. Então, a gente sabe que a corrente IS, olha só, a gente está utilizando este nó aqui de cima. Ó. A corrente que está entrando nesse nó é IS e as correntes que estão saindo é I1 e I2. Então, a gente sabe que IS vai ser igual a I1 mais I2. Corrente que está entrando igual a soma das correntes que estão saindo, certo? Então, quer dizer que IS vai ser 4,5 mais 1,6, que é igual a 6 ampere, que é a mesma coisa que se a gente tivesse calculado a resistência equivalente entre 8 e 24 dá 6 ohms. Então, ó, a tensão 36 dividido por 6 também vai dar 6 ampere. E acabou, morreu. Bem mais fácil utilizar a primeira lei de Kirchhoff, não é não? Também acho. A gente vai simular esse circuito aí em dois cantos, aqui no Tinkercad, porque isso aqui a gente consegue simular circuitos
idealizados, pode colocar o valor da tensão que a gente quiser, o valor da corrente que a gente quiser. No Tinkercad não, no Tinkercad ele limita, tem algumas limitações, por exemplo, aquela fonte de tensão regulada. Aquela fonte de tensão regulada a gente só pode ter até 30 volts e só pode passar 5 amperes, certo? Então ela tem uma potência limitada porque o dispositivo que a gente realmente está utilizando nos laboratórios, certo? Então vamos fazer aqui no AutoCAD, no Tinkercad, só que no Tinkercad eu já fiz o circuito e eu tive que aumentar o valor das resistências em 1000 vezes para a gente ter uma limitação de corrente. Por quê? Porque lá, como a gente viu no exercício, passa 6 amperes e no máximo a gente pode passar 5 amperes no nosso circuito, na nossa fonte, certo? Então tá aqui, ó, pode ver que a gente tá aqui, essa daqui eu estou fazendo como a fonte só vai até 30 volts, eu estou colocando duas fontes em série, essa com 30 e essa com 6. A gente sabe que fontes em série a gente soma as tensões, então vai ser 30 com 6 dá 36 volts. Aí eu coloquei aqui a resistência aqui de 8K e essa daqui de 24K, certo? Então, ó, a gente simulando, colocando para simular, a gente vai ter uma corrente. Opa, deu errado aqui porque aqui está 36, eu não quero 36, eu quero 30. Pronto. 30 volts, eu não sei porque aqui deu 36, mas enfim, ó, 30 volts com 6 dá 36, porque aqui o máximo que eu consigo é 30, não sei como é que ele foi para 36, enfim. Aí tá saindo, ó, 6 mA nesse caso, porque eu aumentei em 1000 a resistência, então a corrente vai diminuir também em 1000. Aqui seria 6 amperes lá no nosso circuito, e tá vindo 4,5 para o de 8 ohms e 1,5 para o de 24 ohms. E voltando aqui para a fonte, certo? A gente está simulando aqui. Eu simulei dessa forma para ficar mais simples, mas a gente sabe que a gente tem que usar o protoboard, certo? Como é que vai ficar com o protoboard? Vamos tentar editar aqui. Ó, a gente está com o nosso circuito aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, pegar um protoboard aqui. O meu tá em inglês, não, tá em português, né? Então vai ser mais fácil baixar aqui. Pronto, placa de ensaio. Tá aqui, a gente tá com o nosso protoboard. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar essas coisas. Vou colocar aqui em cima. Vou deletar. Não, vou fazer isso mesmo. Aqui. O nosso resistor, vou apagar aqui. O nosso resistor tem que estar em paralelo, não é? Então eu posso fazer isso? Não, porque aqui eu estou fazendo a conexão errada, certo? Eu posso fazer isso se eu quiser, porque aqui vai ter a parte do meio do protoboard que faz a desconexão entre esse ponto e esse, certo? Eu vou fazer assim para ficar mais visível. E aqui eu vou pegar o positivo da fonte e ligar aqui no positivo do protoboard, vou chamar isso de vermelho, e vou colocar o negativo aqui embaixo. Pronto. Aqui eles estão em paralelo? Não, né? Não estão em paralelo ainda, porque eu preciso fazer uma conexão daqui para cá para ficar em paralelo.
mas vamos verificar aqui como é que vai ser o sentido da corrente. A corrente vai sair da fonte, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ligar daqui para cá, para que a corrente que está saindo da fonte entre nesse amperímetro. Daqui ela vai para o circuito aqui do... Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar isso aqui nesse ponto aqui. Por que nesse ponto? Porque eu vou fazer, a corrente vai vir daqui para cá, passa por esse amperímetro, vai vir para cá. Daqui para esse resistor, eu vou ter que passar por um amperímetro para poder ligar, para poder medir a corrente que está indo para esse resistor. Ó, daqui vem para este resistor aqui, certo? Vou chamar de... vou deixar verde. Aí pronto, tá vindo da fonte, passando por esse amperímetro e vindo para cá. Da mesma forma, vindo da fonte, indo para o outro amperímetro e do amperímetro para cá. E eu vou estar medindo a corrente do segundo resistor. Aí essa parte de baixo não importa, então eu posso fazer assim, ligar os dois no negativo, que os dois no negativo já vai estar dizendo que eles vão estar no mesmo canto, não é? Ó, aqui você tem como saber que eles estão no mesmo canto, porque eu estou ligando tudo no laranja, certo? Só está passando por um componente antes de passar para os resistores, mas todos eles estão no mesmo ponto, porque o amperímetro tem uma resistência muito baixa, então é como se ele fosse um fio, certo? Então pronto, teoricamente está tudo certo, vamos colocar para rodar. Minha imagem aqui está no meio. Vamos aqui colocar para rodar e deu a mesma coisa, porque aqui tem que estar 36. Então, ó, 6 amperes saindo da fonte, 4,5 indo para o de 8 ohms e 1,5 indo para o de 24 ohms. Lembrando que aqui está em miliampere, porque eu aumentei em 1000 vezes cada um dos resistores para que a corrente fique menor do que 5 amperes, certo? Olha só o que aconteceria se eu colocasse 8 ohms. Aqui 8 e aqui 24. Olha só o que aconteceria. A própria fonte não iria deixar passar maior do que 5 amperes. Para isso acontecer, a tensão tem que estar menor, então ele abaixa a tensão automaticamente. Estão vendo? Eu não consigo ter uma corrente maior do que 5 amperes. Nesse caso aqui a gente teria 30 volts, que é a potência máxima da fonte, certo? Ó, pode ver que as correntes vão estar diferentes porque a tensão deu diferente, não era 36, certo? Para que isso não aconteça, a gente pode utilizar esse outro site aqui, que ele vai permitir, aqui eu vou colocar aqui embaixo, para que ele vai permitir a simulação do jeito que a gente quiser. Ó. Aqui eu coloquei em 36 volts, aqui eu coloquei em 8 ohms e aqui eu coloquei em 24 ohms. A partir do momento que eu já está rodando aqui, certo? Eu poderia parar ou continuar. Olha só o que vai acontecer quando eu fechar essa chave aqui. Olha só, ele mostra o sentido da corrente. Estão vendo? Ó, a corrente está vindo para cá. Eu posso diminuir a velocidade da corrente. Aí você vai ficar vendo o sentido da corrente. Onde tiver maior velocidade é porque está tendo uma maior corrente, certo? Ó, aqui está bem lentinho, porque a corrente aqui, se vocês lembram, era de 1,5, aqui de 4,5 e aqui de 6. Tem como a gente ver a corrente aqui? Tem sim, olha só,
é só colocar em cima do fio e ele já diz aqui embaixo, ó, ele já diz o valor da corrente, ó, 6 amperes. E nesse ponto em verde tá 36 volts. No ponto cinza tá 0 volt, ó. Tá vendo? 6 amperes, 0 volt. E aqui, ó, tá 6 amperes vindo para cá, para esse ponto aqui. Esse ponto vai ser o nó. E aqui, ó, tá 4,5 amperes descendo por aqui e 1,5 passando direto para este outro resistor. Tá vendo? 1,5, 36 volts. E aqui embaixo 4,5, aqui 1,5, até chegar a esse ponto que soma 1,5 com 4,5 e fica 6 amperes, certo? Nesse aqui é um pouquinho mais difícil de fazer, mas vocês podem aprender aí a desenhar, ó. Desenhar e inserir uma conexão, é um fio, aí tem os componentes aqui, inserir capacitor, chave, potenciômetro, relé, resistor com memória. Inserir resistor é bem mais simples, é só apertar R. Tem entradas e fontes, ó, tem fonte alternada, fonte contínua, vários tipos de fontes, certo? É bem legalzinho esse aqui circuito também, só que eu prefiro o outro para quando a gente for montar circuitos no protoboard, porque já aparece o protoboard lá. Quando vocês quiserem só simular o circuito, esse aqui realmente é mais fácil, bem mais simples, certo? Lá eu acho mais legal porque a gente pega os resistores bem direitinho, como se fosse lá no laboratório, e a gente monta numa placa de prototipagem, que é o protoboard, né? E faz tudo o que a gente faria no laboratório. Tudo bem? Mas aí depende de vocês. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Esse aqui, ó, é o faustad.com, certo? É só entrar nesse site que vocês já começam com o circuito lá. Vocês apagam e faz do jeito que vocês quiserem e vai dar tudo certo. Beleza? Então a gente vai terminar por aqui essa aula. A próxima aula a gente vai ver a segunda lei de Kirchhoff, que também é chamada de lei das malhas, certo? É um pouquinho mais complicada, mas também é fácil. E depois a gente vai utilizar essas duas leis de Kirchhoff para resolver vários tipos de circuitos bem mais complexos, que a gente teria muita dificuldade se a gente fosse tendo que fazer a resistência equivalente para poder resolver. Então, com essas leis de Kirchhoff, a gente não vai ficar precisando fazer resistência equivalente, certo? Mas a gente vai ter que precisar de um conhecimento bacana de matemática, certo? De equações, como resolver múltiplas equações, tudo bem? Então, estudem matemática aí e estudem leis de Kirchhoff para a gente exercitar bastante nos exercícios e ter um conhecimento bem mais solidificado, beleza? Então, até mais, galera. Até a próxima aula.